importante de ser destacado em relação às redes de computadores é o termo Ethernet. Ethernet se refere a um padrão muito utilizado nas redes locais. Quando cai em prova o termo Ethernet, tu não pode esquecer. Ethernet, então, significa um padrão muito utilizado para implementação de redes locais. Vamos pensar primeiro na teoria. Observa comigo. Padrão e tecnologia de rede muito utilizada para conexão de redes locais. Aqui eu demonstro para vocês a ideia de vários computadores conectados entre si numa topologia chamada estrela, usando ali um switch como ponto central, como concentrador, mas onde esse switch pertence ao padrão Ethernet. Os cabos de rede utilizados nessa rede pertencem ao padrão Ethernet. E as placas de rede que estão em cada um dos computadores dessa rede também pertencem ao padrão Ethernet. Isso quer dizer que no caso dessa rede, na troca de dados entre esses dispositivos, entre esses computadores, se usa um padrão chamado Ethernet. Agora, por que se usa o mesmo padrão? Porque tu imagina se cada um desses dispositivos fossem de padrões diferentes. Tipo, um cabo de rede é um padrão diferente da placa de rede, diferente do switch. Não, não pode. Os componentes dessa rede, a placa de rede, o switch, os cabos, eles devem estar no mesmo padrão para que possa, então, haver uma comunicação de dados entre esses dispositivos. Se cada um deles fossem de padrões diferentes, então essa rede não seria viável, eu não conseguiria conectar esses componentes entre si. Por isso que o padrão Ethernet ele é muito importante, porque ele padroniza tanto para a indústria de hardware quanto de software de rede, como será feita aquela placa de rede, aquele switch, aquele cabo de rede, todos eles respeitando essa padronização, esse padrão chamado Ethernet. Então, quando pensamos em Ethernet, pensamos nisso. É um padrão muito utilizado para a implementação de redes locais. Essa é a ideia do padrão Ethernet. Aqui eu tenho uma demonstração rápida para vocês de várias distinções aí do padrão Ethernet. Por exemplo, ó, o Ethernet inicialmente foi criado para taxas de transferência de dados para velocidades de até 10 megabits por segundo, 10 Mbps. Logo depois veio o Fast Ethernet, com velocidades e taxas de transferência de dados que alcançaram até 100 megabits por segundo. Aí então veio o Gigabit Ethernet, atendendo mais e mais as demandas das redes e das suas velocidades, chegando o Gigabit Ethernet até 1 gigabit por segundo. Aí veio então o 10 Gigabit Ethernet, chegando a 10 gigabits por segundo. Lembrando que giga é bilhões. Então tu imagina que inicialmente o padrão Ethernet começou com taxas que iam até 10 megabits por segundo e chegou ao 10 Gigabit Ethernet com taxas de até 10 gigabits por segundo. 10 mega do padrão inicial é 10 milhões de bits por segundo aproximadamente. E 10 GB do padrão 10 Gigabit Ethernet chega a 10 bilhões de bits por segundo aproximadamente. Então nós temos ali realmente uma evolução constante na velocidade dos padrões de conexão chamados Ethernet. Então não esquece mais, padrão Ethernet é um padrão muito utilizado para implementação e conexão de redes locais. Isso é muito relevante aí nas provas de concurso também.